bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, um dia completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, olha só, Deus é fiel na nossa vida e já soprou do fôlego da vida sobre nós, né? Você está aí ouvindo a palavra, né? E então vamos nos alegrar, porque as outras coisas vão acontecer com a graça de Deus em nome de Jesus. Irmãos, olha só, vamos ler aqui hoje em nome de Jesus, em Daniel 2, versículo 20, 21, 22, João 14, 26 e 1 Coríntios 2, 10, tá bom? Vamos lá? Seja bendito, Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. A sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela os mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz em treva. Conhece o que jaz em treva, e a luz habita nele, em todo o seu esplendor. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado, nos foi dado, né, gratuitamente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo de ninguém, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto a quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Presta atenção. Olha só, palavra abençoada para a nossa vida. Direção de Deus. Vamos lá. Seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a ele pertence, porque a sabedoria e a força a ele pertence. Então, a sabedoria e a força pertence a quem? Pertence a Deus. Meu irmão, minha irmã, aonde eu vou buscar sabedoria? Em Deus. O que eu preciso entender? Vamos lá. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios, entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Presta atenção, a sabedoria e o discernimento está com Deus. As coisas estão em Deus. O que nós precisamos entender? Ele muda os tempos. Meu irmão, tem tempo na nossa vida que Deus vai mudar. Ele vai mudar os caminhos, dar caminhos novos. Por quê? Para nos dar sabedoria diante das coisas que vão acontecer. Então ele muda os tempos. Aí se ele estabelece rei, se ele tira o rei, né? Assim, ele fala aqui, ó. Ele muda as épocas e estações, destrona rei e os estabelece. Aí vamos lá. Irmão, se ele muda os tempos e as horas, ele está falando de coisas que vai acontecer
e é antecipado ou atrasado, certo? Ele muda os tempos e as horas. Então pode antecipar, como também pode atrasar. Atrasar segundo o que eu tô querendo, né? Segundo o que você tá querendo, porque Deus vai colocar as coisas no tempo certo, no devido tempo. E vai adiantar se quiser para nós em nome de Jesus e tudo mais. Irmãos, só que ele muda os tempos e as horas, e estabelece rei, destrona reis e os estabelece. Irmão, presta atenção, quando muda, nós podemos observar aqui na nossa nação, quando muda o governante, né, quando muda lá o presidente, a autoridade lá no nosso país, muda de presidente. Automaticamente ele vai mudar os ministros e tudo mais, né? Na maioria das vezes acontece isso. E a condução das coisas no nosso país é mudada. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Deus está no controle de tudo. Ele está falando que muda rei, tira rei, né? Destrona rei e também estabelece rei. Irmão, pode parecer que as coisas não estejam no nosso controle, mas elas jamais saíram do controle de Deus, elas jamais saíram da direção de Deus. Então, em nome de Jesus, toma posse do que ele tem para a tua vida. O que ele está falando? Deles é a sabedoria e o conhecimento, não é? Seja bendito o nome de Deus para todo, seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. Então, tá tudo na mão de Deus, a sabedoria e a força. Irmão, tá tudo na mão de Deus. Se ele muda os tempos e as horas, o que eu preciso entender? Aí ele dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Irmão, ele revela mistérios profundos. Olha só, Deus mudou os tempos, não é verdade? Ele muda os tempos e as horas. Ele revela mistérios ocultos. O que está acontecendo? Surgiu um caminho novo, surgiu um tempo novo nas nossas vidas. Quem é que vai nos dar discernimento de como vai ser este novo caminho, essa nova estruturação? Deus vai estruturando a nossa vida diante das coisas, das situações que estão acontecendo. O que ele vai fazer comigo e com você? Vai nos dar discernimento diante das situações. Tem coisas que estão acontecendo, tempos novos estão surgindo. Mas se tempo novo está surgindo, como é que Deus está fazendo? Ele é Deus. Como é que eu vou entender? Porque ele vai mudar os tempos e vai nos dar discernimento com ele, ó, revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Então está escondido lá, até alguma coisa que eu não estou tendo discernimento, Deus vai nos dar discernimento. Conhece os que já conhecem o que jaz nas trevas. Então tem coisa que está nas trevas. Irmãos, quando ele está dizendo trevas aqui, ele não está falando de nada sombrio, nada, né, nas mãos do inimigo. Ele está dizendo que está coisa em oculto, treva, escuridão, não dá para saber. Então ele vai conhece o que está em trevas, irmão. Tem coisa que eu e você não conhecemos, porque está de noite, está escuro, mas Deus nos dá o discernimento em nome de Jesus. As situações estão acontecendo. Deus nos dá o discernimento em nome de Jesus. Olha só, presta atenção aqui comigo. Aí ele fala assim, ó, revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor, meu irmão. Minha irmã, em nome de Jesus, a luz de Deus vai brilhar na nossa vida. Mas o que eu preciso entender? O que ele está fazendo comigo e com você? Criando caminhos novos para a nossa vida, tempos novos. Está estruturando eu e você para coisas novas.
está nos levando por caminhos diferentes, porque para estruturar a nossa vida, não é isso? Mas eu não sei como é que vai acontecer. Deus vai nos revelar. Aí ele fala aqui, ó, João. Faz tempo que a gente não fala de João, né? 14:26, né? Mas estamos sempre falando dele aqui. Vamos lá, de novo. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, já enviou, já está conosco. Eu recebi Jesus, recebi o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades. Vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Meu irmão, o Espírito Santo vai nos ensinar esses novos caminhos, as coisas que estão acontecendo. O que eu preciso entender? Você e eu, nós precisamos entender de maneira espiritual, porque fala assim, ó, Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Né, ele vai no versículo 9, ele fala que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, foi a que Deus preparou, mas ele nos aí ele entra aqui, ó. Todavia, Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado, ortogrado, gratuitamente. Irmão, então presta atenção o que Deus tem para nós, os caminhos novos que Ele tem para nós. Como que eu vou descobrir? Eu vou descobrir sendo espiritual. Por quê? Porque se eu olhar para esses novos caminhos que Deus está preparando de maneira natural, eu não vou conseguir compreender. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus, todavia, revelou a nós por intermédio do Espírito. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha só. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, irmão. Em nome de Jesus, está surgindo um caminho novo, não fica com medo, não. Olha só, presta bem atenção. Deus, Abraão, vai sozinho para o Egito. Volta de lá do Egito. Ó, sai daí, não fica aí não. Saiu do Egito. Isaac, Deus fala para ele, não vai pro Egito. Presta atenção. Não, ó, tá fome, tá com problema aí, não vai. Então, espiritualmente. Aí Deus fala para Isaac, ó, Isaac, não desce pro Egito. Eu vou te abençoar nessa terra aí. Irmão, tava tudo seco, um chão rachado, tudo seco. Ele planta lá e colhe 100 por um. Por quê? Deus revelou para ele espiritualmente o que ele deveria fazer, a atitude que ele deveria tomar. Deus vai nos revelar a atitude que nós devemos tomar. Aí ele fala assim, ó, contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, todavia nós temos a mente de Cristo. Irmão, como é que eu tenho a mente de Cristo? Você vai falar assim, quanta coisa nós pensamos e tal. Irmãos, nós temos a mente de Cristo porque nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus e Ele vai nos dar discernimento. Irmão, presta atenção, concluindo aqui, falando lá, o Abraão desce para o Egito, aí vai lá para o Egito, sai de lá do Egito. Aí Deus já vai falar com Isaac, Isaac, não vai para o Egito, não desce para o Egito. Depois de muito tempo, Jacó, depois que José já está lá no Egito, né, foi vendido e tudo mais, aí os filhos dele, né, ele não sabe que é o José que está lá. Ele não sabe, ele não tem ele não sabe. Depois que acontece lá as coisas lá, que ele passa a saber. Aí os filhos dele vêm buscar ele. Aí Deus fala com ele assim, ô Jacó,
não temas em descer ao Egito. Presta atenção que são situações que Deus vai dar as coordenadas em épocas diferentes, em tempos diferentes, meu irmão. Tá surgindo tempos novos. Deus está nos estruturando. Nós estamos ouvindo isso em nome de Jesus. O que eu vou buscar? Deus vai nos dar o discernimento daquilo que está em oculto. O Espírito Santo vai nos ensinar, nós vamos aprender com Ele. Ele vai nos dar o discernimento do que está acontecendo, porque nós temos a mente de Cristo. Mas quando que a mente de Cristo entra em ação em mim e em você? Quando nós nos mantemos em espírito, de maneira espiritual. Por quê? Porque automaticamente a minha carne luta contra o espírito luta contra a carne e nós não fazemos o que queremos. Irmão, em nome de Jesus, presta atenção aqui comigo, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Olha para esse novo caminho que Deus está te dando de maneira espiritual. Ele muda os tempos e as horas, estabelece reis e destrona reis. O que isso quer dizer? Que está tudo na mão de Deus e Ele cria tempos novos, situações novas para nos abençoar. Em nome de Jesus. Então, nesses tempos novos, naquilo que Ele está preparando para mim e para você, eu vou entender, você vai entender, mas de maneira espiritual. Olha para essa situação de maneira espiritual. Irmão, sabe por que Deus sempre está nos lembrando? Porque muitas vezes a nossa carne não quer entender as coisas. Imagine o Isaac naquela seca que estava passando. Deus fala para ele, não vai para o Egito. Deus deu a bênção para ele ali. A nossa bênção está na mão de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, mais um dia nós estamos na Tua presença e nós queremos Te louvar pelo Teu amor e a Tua misericórdia que tem sido conosco, Papai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a cada um com o Teu poder e a Tua graça. Senhor, oh meu Deus, a todo momento surgem caminhos novos na nossa vida. E muitas vezes, meu Deus, nós desperdiçamos as oportunidades, Pai, por conta de não entender o que está acontecendo. Jesus, surgem caminhos para a nossa vida, caminhos de bênção, caminhos que vêm do Senhor, mas muitas vezes, meu Deus, por conta do medo, por conta de não conhecer o que está acontecendo, não saber, não ter o discernimento, nós podemos deixar passar, Deus, as oportunidades. Senhor, nos dá discernimento. Espírito Santo, nós queremos aprender com o Senhor agora, nestes novos caminhos que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor já vem nos estruturando, Pai, há algum tempo e nos dando direção. Papai, me ajuda nesta hora, Deus, a discernir os tempos novos que o Senhor está nos dando, Pai. Em nome de Jesus, aquilo que está em oculto, aquilo que nós não estamos enxergando, nos faz enxergar. Em nome de Jesus, Deus Santo, abençoa os nossos olhos, Pai, tanto físico quanto espiritual, para entender os teus novos tempos, em nome de Jesus, para nós tomarmos as decisões, as atitudes de maneira clara, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Deus Santo, querido e amado, eu quero te pedir, Pai, abre a nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos ensina, Pai, as decisões a serem tomadas, os caminhos a serem traçados, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.